lá, galera. Vamos uma segunda aula aí falar de raciocínio lógico. O formato aí desse nosso curso é menos teoria e muita questão, né? O objetivo aqui é a gente resolver um bom número de questões. A gente deve resolver hoje 26 questões, tá? A meta é resolver 26 questões sobre o assunto. Eu fiz uma divisão, né? A primeira aula a gente falou basicamente sobre a parte de lógica. A gente falou lógica proposicional, falou de lógica argumentativa e algumas variantes que a gente tem dentro da lógica. E hoje a gente vai falar de um tema mais ligado à parte matemática, tá? A gente costuma ver, né? O nome da disciplina a gente chama de raciocínio lógico matemático, mas de fato a gente tem uma divisão bem clara sobre a parte lógica e a parte matemática. Então hoje a gente vai ver alguns assuntos que estão ligados mais à matemática. Então se a gente for procurar a literatura essencial da coisa, vai estar na matemática, não vai estar em lógica. Algumas questões iniciais agora vão abordar os dois assuntos ao mesmo tempo, tá? Então eles vão usar a estrutura da lógica e vão botar também conhecimento sobre matemática para formar as proposições. Então vamos lá. Essas questões não tem muita teoria, tá? A gente vai cair direto em cima delas para fazer análise. Então vamos pegar a primeira questão aqui. Ó. Ela fala o seguinte: a soma de 10 números é 400. Um desses números é o 44, tá? Então vamos começar a organizar aqui. A gente tem, ó, ele fala, vou pegar um número, representar esses 10 de A até J, tá? Fazer a representação deles. Então ele está dizendo aqui, ó, A mais B mais um monte de númerozinho até o J dá 400. Depois ele fala, um deles é o 44. Vou separar aqui o A e valorar ele como 44. Depois ele fala o seguinte, assim avalie se as seguintes afirmativas são falsas ou verdadeiras. Então, a gente tem aqui 10 números que somados dão 400. Um deles é o 44. Ele vai fazer perguntas sobre os demais números. Então, vamos ver as perguntas, quer dizer, afirmações. Ao menos um dos números, um dos demais 9 números, é menor do que 40. Sempre que a gente faz uma afirmação, por exemplo, com um menor, o jeito da gente confirmar se ela é certa ou errada é procurando o oposto. Então, se aqui ele fala de menor, a gente vai ver se a gente conseguiria ter um maior, tá? Então, a gente vai fazer uma afirmação ao contrário, a gente vai fazer um teste oposto a isso. Então, ao menos um dos 9 números é menor do que 40. O que acontece? Para a gente chegar nos valores de B até J, a gente vai ter uma quantidade de possibilidades bem grande, tá? A gente pode ter essa distribuição de várias formas. Ou seja, para que isso seja verdade, em qualquer uma destas distribuições, dessas N possíveis distribuições, isso tem que ser verdadeiro. Então, se tiver um caso que isso aqui não seja verdade, de fato é falso, tá? Então, a gente tem que atacar pela exceção. Se ele procura o menor, a gente vai ver qual seria a possibilidade de todos esses números serem maior, topados. Como é que a gente topa o valor deles? De fato, é uma distribuição uniforme. Então, se a gente tem 400, a gente já vai subtrair aqui 44. Então, vamos lá. De B até J, a gente vai ter 356. Se a gente fizer uma divisão uniforme entre B até J, a gente vai fazer uma divisão por 9. Então, 356 dividido por 9. 35 dividido por 9, a gente vai ter 3. 27 aqui a gente vai sobrar 8. A gente vai baixar esse 6. 86 por 9 dá 9. E ainda sobra aqui 5. Ou seja, aqui ainda é um número superior a 39. 39,5 aproximadamente, tá? E aí ele fala, ao menos um dos demais 9 números é menor do que 40. E aí, o que vocês acham? A gente pode compor. Repara só, o que a gente está fazendo? Ele tem que ter ao menos um, ou seja, entre B e J tem que ter pelo menos um número menor do que 39, tá? Do que 40. Tem que ter um número menor que 40.
se a gente pegasse todos os... Qual seria a situação onde todos os números têm o maior valor possível? É quando todos são iguais, e aí a gente chega em 39, alguma coisa, ou seja, menor que 40. Tá? Qualquer outra condição, a gente vai ter sempre um número menor do que esse. Tá? Se a gente aumenta o b, por exemplo, em mais 1, algum dos outros números vai ser subtraído automaticamente em menos 1. Então, qualquer redistribuição que a gente realizar, ainda assim teremos ao menos um número menor do que 40. Tá? Então, essa distribuição eu tenho várias possibilidades. Tá? Distribuir os valores de b até j, eu tenho desde todos os números, por exemplo, valendo 1, e o j, se são valendo todo o restante. Então, eu teria 8 números valendo 1 e o j valendo 358. Nesse caso, temos ao menos um número menor do que 40? Temos. Se a gente começar a redistribuir, aí esse seria um dos extremos, né? Todos valendo 1 e 1 sendo muito grande. Só que para a gente, o que a gente quer pegar? A gente quer tentar que todos os números ultrapassem 40. Porque é ao menos, ele está falando ao menos 1. Então vamos pegar e tentar transformar todos maiores do que 40. E a gente não consegue. E aí, se a gente colocasse, por exemplo, todos valendo 40 ou 41, a gente ia ter um número que ia ser, nessa nossa régua, né, que ia ser menor. Então, de fato, ao menos um dos demais 9 números é menor do que 40. Tá? Então, essa primeira aqui é verdadeira. Tá? A gente não consegue chegar num cenário onde a gente não tenha nenhum número. Qual seria o cenário que tornaria isso aqui falso? Todos os números podendo ser superior a 40. Tá? Ou ainda igual, né? Já que ele fala é menor, poderia ainda ser igual. Tá? Se todos os números pudessem ser iguais a 40, aí sim. Só que a gente falta um pouquinho, né? O A consumiu 4 unidades que desfavoreceu esses números. Se o A não tivesse consumido, de fato, todos seriam iguais a 40. Tá? Poderiam ser iguais a 40. Então, a primeira está verdadeira. A segunda, ao menos 3 números são menores ou iguais a 39. Tá? Falso, né? Aí eu posso considerar, vamos supor, 39,5. Eu poderia fazer, ele não disse, é real. Ser inteiro, não. Poderia considerar. Poderia. Então, tudo bem. Poderia. Vai conter ela matou já de cara por causa disso. Então. Com certeza. Poderia sim, tá? Esse número que vai dar aqui, lógico que eu não fui dividindo aqui, mas poderia ser considerado. Tá? Então, ao menos 3 números são menores ou iguais a 39, sem problema nenhum. Tá? É falso. Tá? Vamos lá. Ao menos um dos números é menor do que 37? Não dá para garantir. O próprio cenário que a gente montou aqui, a gente tem todos os números sendo 39, alguma coisa. Ele está falando, ao menos um dos números é menor que 37. Não, a gente tem um cenário aqui de cara, onde todos valem 39, ou seja, todos são superiores a 37. Então, isso aqui também é falso. Opa! Eu não poderia colocar 37, você botou A como 44, eu poderia Tá. botar B como 37 e depois distribuir. Então, você pode, não ultrapassando os 356, as 356 unidades, você pode fazer qualquer distribuição entre B até J. Qualquer distribuição é válida. Agora, a afirmação aqui, para ser verdadeira, ela tem que ser verdadeira em qualquer dessas distribuições que você vai fazer. Tá? Se tiver uma possibilidade que desminta ela, ela se torna falsa. Entendeu? Ela tem que ser verdadeira, ela tem que ser firme. Mudou, reconfigurei todos os números. Ela ainda assim ela tem que ser firme. Tá? E a única que ficou firme foi essa primeira.
As demais não, as demais tem um cenário aí que vai descumprir, que já mostra que ela não está falando a verdade, tá? Ó, olha aqui, ó, vamos pegar essa última. Ao menos um dos números é menor do que 37. Se A vale 44, B até J vale 39, vamos arredondar para 39 aqui, só para ficar mais fácil. De B até J vale 39, de B até o I vale 39, e o J vai valer, vamos ver, são 9, né? Então, são 9, consumiu, a gente vai botar 39 mais 9, né? Vai dar 48. Mais? Isso, com 5 de resto, né? Então, deixa eu só ver aqui, 4, 10, 356. Deixa eu fazer as contas aqui, só para a gente não... 39 mais 5, é isso? 44? Deixa eu só ver aqui se 44 com 44... 35 de resto, tá certo. Opa. Desculpa, cara, eu travei ali com a questão do ou. Ele fala na segunda, né? Na posição. É menor ou igual, né? Tem que ser exatamente 39 ou menor que ele. São menores ou iguais. Entendeu? Eu estou tentando explorar ali para ver. Vamos lá, gente. Vamos refazer, então, essa segunda e a terceira. Vamos lá, vamos dar uma reanalisada nela. Numa questão dessa, a gente sempre começa no máximo possível que cada número pode assumir. Não. Você dividiu, for uniforme. Não é isso não. Para eu confirmar que algo que está se falando é verdadeiro, aquilo tem que ser firme em todas as possibilidades que existem sobre aquele cenário. Quantos cenários existem aqui? Vou botar alguns cenários só para poder... Não, gente. São muitos cenários. São muitos cenários. Gente, olha só. Vou pegar aqui, ó, só para simplificar. Olha só. Vamos supor que fossem 10 alunos aqui. Eu tivesse R$400. Aí eu peguei e dei R$44 para eles. Sobraram R$356. Eu vou distribuir entre vocês. Posso dar R$1 para cada um, posso não dar nada para um e dar tudo para ele. Posso fazer distribuição à vontade. Quantos cenários de distribuição de dinheiro eu faria aqui? Ó? São vários cenários. Agora eu entendi o cenário que você está falando. Estou pensando que é cenário no enunciado. Não, essa configuração que ele deixou, ela abre N cenários de valores entre... No caso ali, para dar um pé no chão, eu botei de B até J. Os valores de B até J são vários, desde que todos somados respeitem os 356. Não está, inclusive, excluindo a possibilidade de ter zero como valor? Então... Não está excluindo, com certeza. Tá? Isso é verdade, também não está excluindo a possibilidade. Agora, se eu tenho N cenários, essa afirmação ela tem que ser verdadeira para qualquer um destes cenários. Se um dos cenários quebrar, ela é falsa. Tá? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que procurar um cenário que torne ela falsa. Tá? Então, vamos lá. Vamos só partir do... Reservei um número aqui que é o A, 44. De B, somado até J, a gente tem 356. A distribuição que a gente vai fazer de valores de B até J são várias. A gente poderia até fazer aqui análise combinatória em cima disso para descobrir. Tá? Mas, de fato, para a questão não precisa. Tá? Então, vamos lá. Ao menos 3 números são menores ou iguais a 39. Ao menos 3 números são iguais a 39. Algo impede que 3 números sejam iguais a 39? Essa é a minha questão. Então, vamos cair no caso concreto. Olha só. Se 3 números são menores ou iguais a 39, eu preciso ter algum cenário em que todos esses números sejam superiores a 39. Então, vamos lá. Vou fazer aqui por exaustão, tá, gente? B, C, D, E, F, G, H, I e J. Vamos montar, a gente precisa montar um cenário que vai desmentir isso aqui, tá? Então, vou botar aqui, ó, 39
39,1, 39,1, 39,1, 39,1, 39,1, 39,1, 39,1, 39,1. E agora eu vou ter que somar isso aqui, tá? Já que a gente está... Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hã? 39,1 vezes 9. Isso, vezes 9. 351,9. 3, 5... Não, é vezes 8. É vezes 8. Ah, tá. Nesse caso aí, ok. 39,1 vezes Eu 8. tinha visto que você não tinha acostumado no 80. 312 e 80. Então vamos lá. Aqui, botar o zerozinho aqui, vai ficar um 2. Aqui veio 1. 7 menos 2. Isso, 4,320. Pronto. 43,20. Ao menos 3 números são menores ou iguais a 39? Algum foi menor que 39? Ou igual a ele? Não. Então a gente já montou um cenário que derrubou o que ele falou ali. Então isso aqui é falso. Não é igual a 39. 39,1. 39 milhões e 100 mil reais na conta é diferente de 39 milhões. Né? São 100 mil reais a mais. É um bom carro, né? Quando é 39 reais e 10 centavos, é 39 reais, é parecido, né? Mas quando você sobe a escala, fica diferente. Tudo bem que isso aqui é falso? Aí a gente precisa, ao menos um dos números é menor do que 37. O mesmo cenário serve. Algum número é menor que 37? Então, a primeira, ao menos um dos números é menor do que 40? A gente pode forçar... Isso. Então, primeira, verdadeira. Então, assim, a gente não vai encontrar nenhum cenário que vai desmentir e a gente vai encontrar outros cenários que vão desmentir a segunda e a terceira. A primeira, ela vai ser irrefutável. A gente não vai ter nenhum cenário que vá fazer com que ela se torne falsa. A segunda e a terceira, a gente vai achar outros cenários. Esse aqui é um dos cenários. Agora, quantos cenários a gente pode montar com essa distribuição de B até J valendo 356? São N cenários. Tá? Então, o que a gente precisa é um. E aí a gente precisa ser certeiro na hora da prova para pegar um cenário que vai desmentir. Tá? Aí você utilizou, dividiu o total que sobrou ali pela quantidade. Mas quais as outras possibilidades que a gente poderia fazer na hora da Cara, se não enquadrar, né? olha, assim... Quanto mais que o número ele não está restringindo realmente ali, pode ser um número fracionado ali, então... Mas na fatorial, então. É infinitas. É infinitas possibilidades. Não é tentativa e erro. Não é tentativa e erro. A gente fez a primeira distribuição pensando nas possibilidades. A gente fez a divisão básica por 9. A gente pegou o que sobrou, dividiu por 9 para ver qual é o caso médio. O caso médio já respondeu as 3 perguntas. Era a conta mais simples que a gente podia fazer, ela respondeu as 3 perguntas. Tá? Eu só precisei fazer com exaustão agora para ficar um pouco mais claro. Tá? Fui mostrando cada um dos cenários montados. Tá? Mas sim, geralmente nessa questão aqui a divisão foi suficiente para responder ela. Tá? Vamos lá, gente, que a gente tem um... tá aqui, estamos gabarito aqui na letra C. Segunda questão. Ela fala o seguinte, ó, se o dobro de x é igual ao triplo de y, tá? Então, o dobro de x, então 2 vezes x, ele fala que é igual ao triplo de y. Tá? Então, 2 vezes x é igual a 3y. Tá?
Aí ele pergunta, então a terça parte de x, ou seja, x dividido por 3, será igual a... Vou botar aqui a de y, tá? O a vai ser a resposta da questão, tá? É uma regrinha de 3, de certa forma, tá? Isso aqui é uma regrinha de 3. Então a gente pode botar aqui, ó. Só para... Tá no mesmo jeitinho de vocês. A montagem aqui do problema, a estruturação dele, tudo bem? Então, vamos lá. Então a gente pode agora aqui passar isso aqui para uma regra de 3, tá? É uma regra de 3 direta, tá? São grandezas aí proporcionais, tá? Então, 2 está para 1/3, assim como 3 está para A. Tá? Vamos lá. Fez um proporcionalidade ele disse que um é equivalente ao outro, não é isso? Isso. Aquela sentença. Aqui são as declarações que ele fez, tá? Aí aplicou a teoria da equivalência, um equivale ao outro. Ó, olha a pergunta dele, né? De onde é que saiu esse A aqui? Muita gente pode estar... Então, a terça parte x é igual a... Tá? Ele quer saber quanto vale a terça parte. Então, a gente precisa colocar uma variável para poder receber o valor dessa terça parte. Tá? Sim, aí eu já não preciso mais. O x e o y ali já não... Eu preciso saber agora qual é a relação dele em relação à terça parte de x. Eu já não preciso mais dele, do x. Tá? Então, é uma regrinha de 3 aqui, simples. Tá? A gente vai agora só desenvolver a regra de 3. A gente vai fazer algumas questões de regra de 3 mais para frente. Então, basicamente aqui, né, multiplicar cruzado. Então, vou trazer aqui, ó, o A para cima. O A 3 vezes 1/3 dá 1, né? Então a gente pode cortar esse cara com esse. A é igual a 1/2. Ou seja, a resposta é metade de y, né? Letra A. Então, a gente poderia substituir isso aqui, ó, por 1/2 sem nenhum problema. Tá? De fato, né, houve um cruzamento ali. Tudo bem? A gente vai fazer mais algumas questões de regra de 3 mais para frente. Tá? Vamos lá. Agora uma questão bem misturada de lógica com matemática, tá? Ela fala o seguinte, considere a sentença, se x é um número par e y é um número maior do que x, então y é um número ímpar. Reparou que aqui a gente tem uma proposição montada em que todas as análises são análises matemáticas, né? Verificar se é par, verificar se o número é maior, verificar se o número é ímpar. Aí ele fala, ó, o x vai ser representado pelo conjunto A, e o y representado pelo conjunto B. Ele pergunta, um cenário no qual a sentença dada é sempre verdadeira. Então ele quer saber qual dos cenários abaixo resultará sempre em valor verdadeiro. Tá? E aí, gente, para evitar tentativa e erro, o que a gente faz? A gente procura sempre o inverso. A gente vai procurar qual desse aqui pode dar falso. Principalmente porque a gente está falando da condicional. A condicional é falsa em quantas possibilidades? Uma. E ela é verdadeira em 3 possibilidades. Tá? Então vamos dar uma estruturadinha aqui, né? Eu fiz uma animaçãozinha. Então, x é par, vem para cá. Né? Y é um número maior do que x. Então é maior, repara, não é maior ou igual, é exatamente maior. Então, o y é um número ímpar. Tá? Então, vamos trabalhar agora em cima do que sobrou ali. Qual cenário torna uma condicional? E por que a gente está escolhendo a condicional?
Quem é que tem, nessa proposição a gente tem aqui um ezinho e uma condicional. Quem dá resultado direto para o valor desta proposição? O valor final é calculado pela condicional, gente. Essa condicional vai dar o resultado final, tá? O E faz parte do cálculo, mas o valor final se dará pela condicional. Ele quer garantir que seja verdade. Garantir que é verdade na condicional eu tenho 3 caminhos, ou seja, cansativo. É mais fácil eu procurar o falso, e o que for falso está incorreto, o que sobrar vai ser gabarito, tá? Então, qual cenário torna a condicional falsa? Vera Fischer. A primeira parte é composta, é um E. Então, a gente vai desmembrar o E para se tornar verdadeiro, as duas partes verdadeiras. O lado de lá já é uma parte já simples, só uma parte. Então, vamos lá. Ele fala, ó, lembra que o A é o X e o B é o Y. Então, ele fala aqui, ó, só serve X sendo par. Então, a gente já pode eliminar tudo onde é ímpar, onde X é ímpar. Tá? Depois, vou pular para cá, tá? Ele fala que o Y é ímpar, é falso. Ou seja, o Y também tem que ser par. Então, onde o Y for ímpar, eu vou eliminar. Só vai sobrar para a gente aqui. Beleza, até então todas as questões estão valendo. Mas tem outra restrição. A gente falou da primeira restrição, falou da terceira restrição e pulou essa segunda. Ele ainda fala que ó, o Y tem que ser maior do que X. Então, aonde o Y é maior do que X? Y vale 2. 2 é maior que 2? 2 é maior que 4? O gabarito está aqui da questão, tá? Ou seja, o cenário VF não ocorre aqui. Então, aqui já está o gabarito da questão. O cenário VF não vai ocorrer. Então, de fato, essa aqui será sempre verdadeira. A sentença dada esse conjunto tautológico. Vamos só achar, então, o que fez eliminar as demais. Tá? A gente quer só Y maior do que X. Então, vamos lá. O Y vale 4. 4 com 2, tudo bem. Agora, o 4 com 4 está fora. Agora, esse 4 com o 2 configurou exatamente o VF. Se a gente botar aqui, ó, x igual a 2, de fato é par. Se a gente botar o y valendo 4 e o x2, 4 é maior do que 2 e 4 não é ímpar, né? Então a gente tem aqui, y igual a 4, vai dar falso. Então esse cara foi que eliminou a letra B. O mesmo cenário eliminou a letra C, né? 4 e 2. O mesmo cenário eliminou a letra D. E um cenário bem equivalente, bem parecido aqui, né? Só que ele deslocou aqui, ó, 6 e 4. A gente pode até colocar aqui, ó, x igual a 4. Aqui um 6 maior que 4. E aqui um y igual a 6. Foi o que eliminou a letra. Tá? Lógico que na prova, às vezes, dependendo do tempo que você tem, se você tiver apertado de tempo, já pararia aqui e já marcaria a letra A. Caso contrário, vai desenvolvendo. Tá? Dúvida, gente? Você comparava sempre o primeiro elemento do par com o primeiro elemento. Não, ele não falou isso. Não existia essa restrição. Ele fala para comparar os elementos de A com o de B. Então, você vai ter a combinação de todos com todos. Lógico que a gente está procurando um cenário específico. A gente está procurando o cenário que vai eliminar cada uma das alternativas. Quando a gente não encontra o cenário, ela é gabarito da questão. Ela vai ser sempre verdadeira no caso. A gente está vendo que com este conjunto A, com este conjunto B e com esta proposição, o resultado aqui, independente das combinações que sejam feitas, será sempre verdadeiro. Por quê? A gente só está analisando quando a condicional é VF. Quando a condicional, a primeira parte da condicional é falsa, a gente tem que se preocupar? Não, porque já é verdadeiro. Então eu não vou analisar esse outro cenário. Ele vai ser perda de tempo. Quando essa segunda parte aqui é verdadeira, isoladamente, precisa analisar?
Também não, a segunda parte é condicional sendo verdadeira, não precisa analisar ela. Tá? Então a gente está fazendo uma análise já mais, tentando ser mais cirúrgico, chegar num ponto direto para responder um pouquinho mais rápido a questão. Tudo bem? Tá. Esse silêncio às vezes me preocupa, não sei se acabaram de almoçar e tudo mais, mas esse silêncio sempre... Talento, né? Galera, se não estiver entendendo, fala que a gente tenta de novo, a gente vai. Não saiam daqui com dúvida, tá? Não saiam com dúvida. Sei que é muita coisa. E não tem uma fórmula, né? A gente quer uma fórmula para resolver todas as questões. Não, não tem. Não tem uma fórmula. Né? Se alguém está vendendo isso, é mentira, tá? De fato, é exercitando, a gente é a única fórmula para chegar. Então, vamos lá. A questão. Essa aqui eu acho que vai ser mais tranquila, tá? Uma questão bem tranquila de estruturar. Vamos lá, vou fazer a leitura já numa versão mais otimizada aqui da questão, tá? Vou trazer para abrir um espaço. Mas ele fala o seguinte, ó, uma gaveta A tem 7 canetas vermelhas e uma gaveta B tem 7 canetas azuis. Essas são as únicas canetas contidas nas duas gavetas, tá? Então vamos lá, vamos marcar isso aqui, ó, gaveta A com 7 canetas vermelhas, gaveta B com 7 canetas azuis. Tudo bem? E ele vai ficar fazendo uma movimentação, tá? É um tipo de questão bem comum. Ele tem lá ó, cestos, gavetas, o que quer que seja, armários. Ele fica levando de uma para outra, fazendo uma bagunça e depois faz uma pergunta ao final, tá? Aí o segundo movimento, que ele, na verdade o primeiro movimento foi ter colocado, né? Foi o estado zero ali. O que a gente tem que ter de atenção? Nessas questões, a gente tem que olhar se ele vai inserir ainda mais elementos ou se ele vai trabalhar só com aqueles iniciais. Essa aqui ele vai trabalhar só com os iniciais, não vai inserir. Ou seja, a gente não vai ter mais que 14 canetas ao todo, nem mais que 7 vermelhas, nem mais que 7 azuis. Então isso são parâmetros para facilitar a gente. Tá? Aí a primeira movimentação que ele faz, né? Retiram-se 3 canetas da gaveta A. Então se ele vai tirar 3 da A, ele vai tirar 3 vermelhas, que são colocadas na gaveta B. Então ele vai tirar 3 canetas vermelhas aqui e vai movimentar para cá, para B. Tá? Então aqui, tínhamos 7, passamos a ter 3. As 7 azuis que já estão aqui continuam. Tá? Então a gente passa a ter um segundo cenário. A gaveta B é a única que está misturada, né? A gente tem caneta das duas cores. Então ela pode abrir uma movimentação agora contrária, aleatória, pode abrir várias possibilidades. Depois ele fala o seguinte, agora retiram-se aleatoriamente 4 canetas da gaveta B, exatamente da gaveta que está bagunçada. Ele vai tirar 4 canetas. Ele pode tirar só caneta azul? Pode. Só caneta vermelha? Não. Pelo menos uma tem que ser azul. Ele até pode tirar todas as vermelhas, mas vai ter que levar uma azul em conjunto. Tá? Agora, ponto importante, se ele está tirando 4 da B, a A tinha 4, quantas canetas a A terá? 8. Ela terá 4, que ela já tinha, mais 4 que estão dentro da outra, 8. Aqui temos 10. Se a gente tira 4, passaremos a ter 6. Tá? Então, isso também ajuda a delinear o problema. Então, quantas possibilidades teremos? Tá? O importante é, o total será de 8 canetas. E aqui 6 canetas. Agora, a gente pode ter tirado 4 azuis, ou seja, a gente vai ter esse cenário aqui de 4 azuis sendo retiradas. E se ele tirou 4 azuis, ele não vai tirar nenhuma vermelha, ou seja, vai ser cruzado aqui, ó, 4 com 4. Se ele tirou 4 azuis aqui da B, ela vai passar a ter 3 canetas da cor azul e não vai perder nenhuma vermelha, vai continuar tendo 3 vermelhas. Agora, esse é dos cenários de movimentação. Temos outros cenários. Ele retirando, por exemplo, em vez de 4 da cor azul, vai tirar 3 da azul e uma da vermelha. Então, a gente vai ter um cenáriozinho aqui com 3 da azul, 4 mais 2, desculpa, 4 mais 1, a gente vai ter 5 e assim por diante. Tá? Então, a gente terá N cenários. Agora, o importante é, gente,
esse somatório aqui. Quando vocês forem analisar, esse somatório de 8 na gaveta A e 6 na B, e o outro somatório que ele declarou lá em cima, são 7 vermelhas. Então, se eu olhar as duas linhas aqui, eu não posso ultrapassar 7. Canetas da cor azul também são 7, então também não pode ultrapassar 7, tá? Então, isso tudo tem que ser levado em consideração. E agora, a gente, sabendo que tem uma variedade de cenários, a gente vai ter que trabalhar em cima dessa variedade de cenários. Tá? Só ficaram canetas azuis na gaveta B? O que vocês acham? Essa aí está fora, né? Então, tem no mínimo 3 canetinhas, né, azuis na gaveta B. Só ficaram canetas vermelhas na gaveta A? Pelo menos uma azul. Pelo menos uma azul. Tá. Há pelo menos uma caneta vermelha na gaveta B? Tem um cenário aqui com 0. Então, esse cenário com 0 é o cenário que vai tornar isso aqui mentira, tá? Há pelo menos uma caneta azul na gaveta A? Com certeza, tá? No mínimo, vai ter umazinha azul. Então, aqui está o gabarito. E a última, há mais canetas azuis na gaveta B do que canetas vermelhas na gaveta A. E aí? Pode ter voltado as 3 que foram. Mas ele está comparando, ó. Deixa eu botar aqui até colorido para ajudar. As hipóteses todas são lineares, tá? Porque essa movimentação ela é linear. Quando você está subindo, o outro está subindo junto, tá? Então ele, na verdade ele tá até descendo, mas eles vão manter um equilíbrio, eles vão manter sempre a mesma diferença, porque o total de canetas é fixo, tá? Então ele vai ter sempre um equilíbrio, tá? Então não dá para afirmar. A gente pode até montar, nesse caso aqui, são poucos os cenários, daria para montar todos os cenários que para a gente desmentir isso aqui, tá? Não é difícil, mas de fato aqui não. Aí, gente, isso aqui é um pouco de maldade da banca. Você que ficou meio duvidoso se a letra D era gabarito, e não teve tanta certeza na hora que marcou, vai querer refutar isso aqui. O tempo que você vai perder para refutar isso aqui é montar os 4 cenários, e aí vai te dar um trabalhinho. Então, assim, o ideal, gente, é não. Tenha certeza no que você marcou aqui, a resposta é bem precisa, tá? Tá bem delineado ali quando a gente for estruturando esse quadrinho aqui durante a prova, então pode marcar sem sombra de dúvida, tá? Agora, fiquei com muita dúvida, essa questão está tranquila. Agora, se fossem 1000 canetas, se a movimentação fosse de 500, não tem como, você não vai ter tempo hábil para fazer isso durante a prova, tá? Então, o ideal é que não, tá? O ideal é que não se acostume a fazer isso. Às vezes, quando a gente quer, vou comprovar esse troço, aí você perde ali 15, 20 minutos. Beleza, em casa, para passar o tempo, é válido. Na hora da prova, não, não tem condição, tá? Vale a pena fazer aquele quadrinho ali, passo a passo. Obrigatório. Não, esse quadrinho é obrigatório, gente. Você só resolve a questão montando esse quadrinho aqui, tá? E aí, assim, repara que você sempre tem que perceber que você vai trabalhar sempre com faixas. Eu estou usando uma palavra o tempo todo aqui, né, que são cenários. E, de fato, esse tipo de questão, ele abre N cenários. E você tem que saber qual é o cenário, no fato, aquele que é um que seja verdadeiro. Aquele que é verdadeiro sempre, ele é firme. Você pode pegar todos os cenários sem exceção e ele ainda assim será verdadeiro. Ele não tem um risco de fragilizar. Alguns são verdadeiros em alguns momentos, mas são falsos em alguns momentos. Se ele é falso em algum momento, o cenário como um todo, na verdade a afirmação como um todo, ela é falsa. Tá? Ela não pode escorregar nunca. Então, vamos lá. Tá aí nossa letra D como gabarito. Vamos fazer um pouquinho de questão de regra de 3. Regra de 3 é uma coisa que às vezes algumas pessoas, tá? Vou até me incluir, assim, não, isso é muito tranquilo, regra de 3 caiu, é tranquilo. Só que as questões às vezes têm algumas peculiaridades que a gente precisa ter atenção, e a gente precisa ter atenção na montagem do quadro. Tem um volume grande de alunos que montam o quadro, só que depois não sabem fazer a relação, se as grandezas são diretamente proporcionais ou são inversamente proporcionais, tá? Então, esse é o ponto-chave que a gente tem que estruturar. Então, vamos lá. O primeiro passo é,
a gente tem que mapear todas as grandezas que são apresentadas no problema. Cuidado com as grandezas que eles botam para encher linguiça, tá? Isso às vezes acontece. E depois a gente tem que mapear se elas são inversamente proporcionais ou se elas são diretamente proporcionais e depois responder o que a banca está perguntando, tá? Vamos trabalhar com alguns exemplos que eu acho que facilita. E uma coisa também, a gente não fica gravando assim, dias sempre tempo é sempre inversamente proporcional. Não é. Você tem que fazer a pergunta na hora. Uma grandeza, você só vai saber se ela é diretamente proporcional ou inversamente proporcional num caso concreto, tá? Nunca tentem fazer associações fixas, genéricas. Essas associações são problemáticas. Então vamos lá, pintar uma parede, né? Para pintar uma parede, um pintor demora 2 horas. Quantas horas ele precisa para pintar 5 paredes? Primeiro passo então imagina que está isso aqui numa questão. O que a gente tem que fazer? Montar o nosso quadrinho, tá? Então olha aqui. Aqui a gente tem horas, o tempo que ele vai demorar, e aqui o número de paredes. Então, para pintar uma parede, tá? Ele demora 2 horas. Quantas horas, então a pergunta está aqui, o X, ele precisa para pintar 5 paredes? Onde ele estiver perguntando, a gente assume que é sempre um crescimento linear, né? Dificilmente a gente vai pensar um crescer para baixo, não faz sentido. A gente vai crescer sempre, né, para um próximo passo, aumentando o número, tá? E aí você vai perguntar, quanto mais horas... Então, repara, eu estou fixando na grandeza. Quanto mais horas passarem, eu pinto mais ou menos paredes? Mais paredes. Beleza. Então, essas duas grandezas, no caso aqui, são diretamente proporcionais. Elas vão crescer na mesma proporção, tá? E aí a continha, tá? A gente vai pegar o que está aqui, vai estruturar, né, 2x. E aí, repara, quando ela é diretamente proporcional, a gente vai manter a mesma ordem que as coisas são apresentadas, tá? Então, olha só, o 2x foi transportado para cá e o 1/5 para cá, com um símbolo de igualdade. Depois a gente foi desenvolvendo aqui o problema, né? Então, o x é igual a esse 2 vezes 5, multiplicou cruzado. Então, o x é igual a 10, tá? Então, se a gente, para pintar esse volume maior de paredes, 5 paredes, a gente precisa de 10 horas. Tudo bem? Então, vamos lá, vamos botar um pouquinho mais de complexidade nessa história. Então, para pintar uma casa, 4 pintores demoram 5 dias. Quanto tempo 5 pintores precisam para pintar a mesma casa? Considere que a produtividade de todos os pintores é igual. Então, primeira coisa, vamos pegar as informações, tá? Então, quantidade de pintores, né? A quantidade de tempo, e vamos trazer aqui para um quadrinho. Então, a gente tem aqui 4 pintores, 5 dias. Ele quer saber quanto tempo 5 pintores trabalham. Então, vamos lá. O primeiro passo é, o número de dias a gente fixa. Se sobem os números de dias para eu trabalhar, eu preciso de mais ou menos pintores? Se sobe o número de dias, eu preciso de menos pintores, tá? Ou seja, se eu tenho lá, vamos supor, se eu tivesse, falando sem me pegar o carro, se eu tenho 50 dias, eu não preciso contratar ninguém. Eu mesmo lá vou pegar nas minhas horas vagas e vou pintar, tá? Então, agora, se eu preciso de se eu tenho pouco tempo, eu vou precisar de muito pintor, tá? Então, elas são inversamente proporcionais. Quando elas são inversamente proporcionais, tá? E aí um ponto-chave. O que está se perguntando, você coloca de um lado da igualdade e o restante para o outro lado. No caso aqui, a gente só tem 2, ainda não dá para visualizar isso 100%, tá? Mas a gente vai pegar e vai inverter um dos lados, tá? Basta inverter um dos lados. No caso, eu fiz a inversão aqui exatamente no 5x. Não tem problema, você pode inverter qualquer um dos lados, tá? Então, eu peguei aqui, ó, 4/5 eu preservei e inverti aqui, ó. Isso que é a resolução com inversamente proporcional, com grandezas inversamente proporcionais, tá? E aí depois é só multiplicar, tá? Então, x vai ser igual aqui ao... Pode cortar esse 5, né? X vai ser igual a 4. Tá a resposta aí da perguntinha. Em x, né? Não, digo, em linha reta. Então, não é bom isso não, porque olha só, a multiplicação, as operações com fração, elas sempre são em x, não tem jeito, né? Você sempre vai trabalhar em x. Então, na verdade, quando você pega do gráfico aqui, da tabela, e transporta para a equação, aí você faz o movimento.
Mas afirmar que multiplicou, isso vai dar uma confusão mais para frente. Tá pequenininho aqui. Assim, mas digo, Ah, tinha uma época de... Né? entendi. Foi um jeito que você deu uma decorada, mas cuidado que ele é casca de banana. Eu não uso não, sempre mantém a primeira, inverte a segunda. Mas nunca fala que multiplicou assim porque não pode, né? Na verdade eu não posso, se eu estou violando o princípio da equação, tá? Então realmente não poderia. Vamos lá. Um exemplo com mais coisas. Então agora a gente tem com mais classe, né? 4 pintores pintam 2 casas em 5 dias, trabalhando 6 horas por dia. Quantas casas serão pintadas com 5 pintores trabalhando 8 horas por dia durante 6 dias? Considere que a produtividade de todos os pintores é igual. O primeiro passo é pegar os cenários que estão apresentados e trazer para a tabelinha. Tá? Então a gente tem pintores, a gente tem casas, a gente tem dias e a gente tem horas. A pergunta está relacionada a quantas casas. Então, exatamente aqui onde a gente vai realizar as perguntas. E aí, gente, preste bastante atenção agora nesse caso. Tá? Esse aqui é um caso bem interessante. É o caso onde muita gente se enrola. Primeiro passo é, todas as perguntas de proporção, se é diretamente proporcional ou inversamente proporcional, são feitas para onde se pergunta. Ou seja, eu vou comparar casa com pintor, casa com dia, casa com hora. Nunca vou comparar as outras, tá? Eu vou fixar no que é perguntado, tá? O que é perguntado a gente sempre afirma que ele vai ter um crescimento linear, tá? E aí a gente vai perguntar para os demais. Se eu aumento o número de casas, eu preciso de mais ou menos pintores? Mais pintores. Se tem mais casas, preciso de mais pintores. Se eu tenho o número de casas em relação ao número de dias, se eu tenho mais casas, eu preciso de mais dias? Mais dias. Se eu tenho mais casas, eu preciso de mais trabalhos, mais horas, né, por dia? Mais horas por dia. Tá? Então, repara que a pergunta é sempre feita da unidade, né, do elemento que se quer saber a resposta, no caso aqui, casos, para os demais. E aí vem aquela história que tem muita gente que fala, não, tudo que é ligado a tempo é inversamente proporcional. Está aqui diretamente proporcional. Então, essa decoreba não serve para nada, gente. Descarta isso, se alguém explicou, se viram algum resumo, pode descartar isso daí. Tá? E aí, de fato, agora, de novo, bastante atenção. Esse cara aqui vai ficar para um lado do sinal da igualdade e todos os demais para o outro lado. Tá, sendo multiplicados entre si. Então, esse cara aqui vai ser trazido para um lado, o 2x está aqui, igual a todos os outros multiplicados. Como todos são diretos, a gente manteve como eles foram apresentados inicialmente. A gente não fez nenhuma inversão. E, de fato, agora é trabalhar, né? Aí você pode cortar esse 5 com esse 5, corta esse 6 com esse 6, esse 4 com esse 8 aqui vira, a gente pode dividir por 2, tá? Esse 2 pode vir para cá, a gente já passa a ter 1/4, x vai ser igual a 4. Tá? Mas de fato ali é continha, né? Tudo bem?